Fala galera, bom, meu nome é Vinícius, estou aqui com o Azéias, professor Carlos que está filmando esse vídeo aí. Estamos aqui hoje para falar sobre espectro autismo do grau 1 e 2 e nada melhor do que falar sobre isso com pessoas que têm essa experiência, correto? Estamos aqui na casa desse amigo meu, né, e ele vai contar muito mais sobre todas as polêmicas, todas as histórias, todas as situações que ele já viveu para compartilhar aqui com vocês. Deixa eu apresentar ele. Fala gente, meu nome é Rafael, eu tenho 34 anos. Hoje, atualmente, eu tive muitos empregos até hoje, mas enfim, hoje eu trabalho com tatuagem, como vocês podem ver, né? Logo mais em seguida vai ter minha esposa aqui comigo, só que não sei quanto tempo ela vai conseguir ficar com a gente. O nome dela é Milena. Ela trabalha com tecnologia da informação só que eu não sei quanto tempo ela vai conseguir ficar com a gente, porque o nosso filho, no momento aqui da entrevista, ele está dormindo e a qualquer momento ele pode acordar e aí ela vai precisar voltar para lá sem nem dar tchau. E também tem o Levi, acho que ele não vai conseguir participar, mas é isso. Espero que vocês curtam, espero que possam solucionar todas as dúvidas relacionadas a esse tema, ok? Então fique com o vídeo. Então, Rafael, como é que é a rotina do seu filho na residência? Cara, então, ter filho autista é um bagulho muito doido, né? É meio complicado. A rotina dele, mano, ele acorda por volta das 10, 9 horas, mais ou menos. E tem que ter a rotina dele certinha. Se furar a rotina, mano, ele não gosta não. Então assim, de manhã, café da manhã, normal. Aí vai banho, almoço, escola. E quando chega da escola é a mesma coisa. Tem que comer uma paradinha dele ali, um lanche. E aí logo depois ele já dorme e já acorda já assim na hora da janta e a gente vai levando até a hora de dormir. Então, quais são os desafios diários que o seu filho enfrenta por ser portador de autismo? Cara, são vários desafios. Ele tem dificuldade com textura, então se ele pisa no chão sem chinelo, ele pode dar crise. Ele literalmente é viciado em calçar os pés, então ele dorme de chinelo e se tirar o chinelo dele, mano, ele acorda pé da vida. Ele não come certas coisas por causa da textura, ele come sempre no mesmo lugar, no mesmo horário, ele tem a cadeira dele que tem que estar naquele lugar, se ele sentar em lugar diferente, tá tudo errado pra ele. Cara, são muitos desafios, ele não pode ouvir som muito alto, barulho de fogos incomoda ele, barulho de festa, culto religioso, comemoração, qualquer coisa que seja muito alta desperta o incômodo dele, e mim também, né? Só que nele é muito maior. Então assim, desafios, tem vezes que ele só quer comer a mesma coisa, então ele fica repetindo aquilo ali. Por exemplo, o lanche da escola, ele só quer aquele bolinho, aí a gente fala, não, beleza, ele vai comer só esse bolinho aqui, a gente compra 10, ele enjoa no segundo. E aí a gente tem que mudar para outra coisa, fazer sabe lá o que com os outros 8. E, enfim, tem vezes que a gente tem que ficar levando o lanche depois de levar ele na escola. Tipo, deixa ele na escola, volta no mercado, compra o lanche, porque todo dia a gente tem que olhar a mochila dele para ver se o lanche voltou, ele não comeu, a gente tem que mudar. Se o lanche não voltou é porque ele comeu, a gente pode repetir. E aí gera, enfim, mais transtorno também. Não transtorno, mas assim, eu digo transtorno para o pessoal da creche, que tem que ficar recebendo a gente depois do horário para levar lanche para ele, entendeu? Cara, tem um monte de desafio, assim. Não dá para passar em qualquer lugar, não dá para sair em qualquer horário, não dá para sair para qualquer lugar. Por exemplo, rodízio. A gente só vai no rodízio aqui perto de casa, dia de semana, que é pizza, né? Porque tá vazio. Se tiver cheio, não rola. Praia, impossível para ele, por causa da textura da areia. Shopping, esquece. Pracinha, para ele brincar nos brinquedos, só dia de semana. Fim de semana tem som, tem barraca, tem criança, tem gritaria, tem carro de funk, não dá, não tem como. Sair para viajar, nem pensar, só esperando ele crescer um pouquinho mais, para ele assimilar melhor a questão, enfim,
de mudar para uma outra casa por alguns dias e depois voltar para a casa dele. Brincar com crianças, tem um limite de crianças que ele consegue assimilar, então se tiver mais 2 crianças, 3 até vai. Se tiver mais que isso, ele fica perdido, agitado e não gosta do que está acontecendo. Bater parabéns para ele, por exemplo, foi festa dele sábado agora. Foi parabéns só com os amiguinhos ali, todo mundo da família ficou no quintal, separado, e ele perto da mesa, batendo parabéns ali, baixinho, no volume dele. Então assim, e também tem muita rotina, tipo, coisas que devem se repetir sempre da mesma forma. Por exemplo, sempre que eu vou lavar a louça, ele quer pegar a cadeira, colocar do meu lado e ficar ali, mas é sempre fazendo a mesma coisa, do mesmo lugar, no mesmo lugar que ele fica, enxaguando, sabe? Eu vou ensaboando, ele vai enxaguando, me ajudando. Ele gosta de fazer coisas repetidas, sempre. E até a gente chegar nesse ponto de entender como que ele foi muito difícil, porque várias vezes ele chorava, não dizia o que era, apontava para um lugar e a gente não sabia o que estava passando na cabeça dele, ou tinha uma crise, a gente não sabia interpretar o que estava acontecendo com ele. Para eu te falar isso aqui hoje, a gente já tem o laudo dele há 1 ano e meio. Cara, foi muita coisa até chegar aqui, muita convivência com ele dia após dia, até a gente entender ele. E cada autista é diferente um do outro. Então, mano, a gente entende ele, mas o vizinho também tem filho autista. A gente não faz ideia de como entender aquela criança. E o outro, assim. Como a família se sente em relação ao convívio com a criança autista? Cara, tem que ter compreensão de todo mundo. Porque no começo, tinha gente que achava assim, o Levi é uma criança e quando chora, tudo acontece. Eu já ouvi isso. Então, tipo assim, chorou, mano, tinha que pegar no colo, tinha que ver o que ele queria, tinha que levar para outro ambiente. E a gente ouvia muito isso, sabe qual é? Lá fora é complicado, mas enfim, questão de família. Se não tiver compreensão, mano, de quem tá em volta, a criança vai sofrer muito e a família vai sofrer junto. Sim. Entendeu? Vai ser toma lá da cá direto e não vai ser culpa da criança também, né? Então, assim, às vezes a gente precisa ir ao mercado. Minha mãe às vezes entende e fica com ele pra gente poder ir ao mercado, né? Fazer compras, normal. Às vezes a gente precisa ir em algum lugar, por exemplo, eu vou buscar a minha esposa, sei lá, na igreja. Meu pai fica com ele pra eu ir lá buscar rapidinho e voltar, entendeu? Ou a gente quer ir ao culto. Aí a gente normalmente deixava ele aqui em casa, porque o barulho da bateria, dos instrumentos incomoda ele e ele não consegue ficar no culto. Então ele ficava em casa. Irritava bastante com barulho, no caso. Muito, tinha crise. Aí chegava em casa, tinha que dar o remédio dele e tal. Então assim, a família, cara, tem que entender muito e saber trabalhar aquilo ali. Se a criança tiver uma crise, não é ficar assim, instigando mais a criança, perturbando, sabe? Ou até retalhando a criança. Tem mesmo que ter um trabalho de entendimento do que está despertando aquela crise na criança e, primeiro, afastar ela do gatilho que está dando a crise e, cara, entender o que está se passando. Então, assim, a família tem que ter esse trabalho de entendimento com a criança e de cuidado também. Quem estiver próximo, assim, puder entender ou aceitar, é melhor ainda. Tem famílias que não. Eu já vi no próprio centro de reabilitação, né, onde ele faz as terapias, família que não aceita, sabe? Fala que é frescura. Assim, não vou falar aqui o parente, né, mas tem uma parente dele que não aceita que ele é autista e acha que tem que orar para ele melhorar, ou que é invenção de todos os médicos e da mãe. Ele já passou por mais de 8 médicos. É a invenção de todos. Ele, entendeu? E da mãe também. E do pai. Tá todo mundo errado. É negacionismo. É negacionismo. Aí tem que orar pra curar o autismo. Entendi a questão. Embora a gente também seja evangélico, assim como essa parente. Mas, cara, a gente tem entendimento, mano. É um quadro. Que sabe? É uma questão de saúde também. Síndrome não é. É um espectro. Um espectro. Sim. Então, Rafa, deixa eu te perguntar, a escola tem um papel fundamental no desenvolvimento do seu filho? Cara, com certeza. Sim. Inclusive a história dele com escola já começou punk já. Porque a gente colocou ele numa creche primeiro, e aí com 15 dias ele já foi expulso. Porque
a gente ainda não tinha o laudo dele do autismo. E a diretora percebeu que ele se comportava diferente das outras crianças. E lá não tinha o menor suporte para nada assim, de autismo, nada. Assim, era uma escola bem limitada. Aí chamou a gente, falou que não ia poder ficar com ele, coisa e tal. A gente ficou muito aborrecido. E depois a gente foi e levou ele para uma outra escola aqui, um pouco mais longe, né? Na época a gente ficou aborrecido, só que a gente entende que aquilo foi maravilhoso, porque se ele tivesse ficado aqui, ele estaria sofrendo até hoje, teria sido terrível. E acho que a melhor coisa que aquela mulher fez pra gente foi tirar ele dali, porque ali seria inferno na vida dele. Então aqui, cara, a escola tem um papel realmente fundamental, mano. Porque tem a mediadora, tem... Assim que a gente entrou na escola, já viu vários brinquedos assim, que mexiam com os sentidos. Então Brinquedoteca. Exatamente. Então ele começou a se identificar ali com o espaço. E cara, assim, aqui com 15 dias ele chorava pra ir, chorava voltando, chorava lá direto. Nessa escola nova, ele, assim, com 3, 4 dias parou a choradeira e começou a aceitar de boa, vai pra escola super tranquilo, a gente vê o pessoal filmando e postando, ele participando, interagindo, assim, se envolvendo. Várias coisas ele aprendeu a falar ou fazer porque ele desenvolveu na escola, cara. Então, assim, sem a escola não teria o mesmo resultado, porque é tudo um esforço conjunto. Quando a criança é autista, é esforço do psiquiatra, da terapia ocupacional, da terapeuta, né, da fono, do psicólogo. Às vezes você precisa Físio também, às vezes tem autista que precisa. Da escola e principalmente da família, né? Porque o médico falou pra gente, assim, ele falou, família, olha, ele vai passar por sessão de terapia, por sessão de fono, por sessão de tudo, só que tudo isso não é para garantir o desenvolvimento dele, é para os pais acompanharem, entenderem o que está sendo feito com ele e aplicarem aquilo no dia a dia da criança. Então o que a gente vê, assim, de estímulo ao desenvolvimento na escola e também em outros lugares, é fundamental para a gente aplicar, porque o médico falou, não adianta você levar ele em 5 sessões de terapia por semana e não aplicar em casa, ou ver o que está acontecendo na escola e não aplicar em casa, porque ele não vai se desenvolver bem, ele só vai ficar mais estressado. Então, sim, cara, a escola, quando ela tem preparo, é extremamente fundamental, e se não tiver preparo, vai ser um caos na vida da criança, dos pais e da família. Quem tiver em volta vai ser complicado. E assim, a escola dele é uma escola que desde o início a gente percebeu seriedade e muito comprometimento com o desenvolvimento da criança, porque lá eles não abrangem somente as crianças com autismo ou Down, também crianças cadeirantes, crianças que têm deficiências, né, visuais também. Lá eles abrangem todas as crianças, assim, sabe? E é importante, eu creio que é importante para o meu filho entender que tem outras criancinhas que também têm outros problemas. E para as outras crianças também, porque como eles também pegam as crianças típicas também, eles ensinam a elas que há coleguinhas que têm dificuldades. E desde cedo a criança aprender isso é importante, porque ela entende e aprende a incluir o colega na vida, né? Sim, socializa na sociedade, mais fácil. Isso. Sim. Então, assim, hoje o Levi, ele é uma criança que tem amigos. Ele diz que ele tem o João Vitor, o Gael e a Duda, que ele fala muito, e a Anitta, ele tem. E era uma coisa que o Levi não tinha. Os anos passados, assim, o primeiro aninho dele, ele não tinha amigo, não falava, não tinha um desenvolvimento assim que ele tem hoje. Ele assim, era uma criança que falava muito pouco, tinha um repertório limitado. Ele mal falava que queria água, um suco, ele não falava nada, assim, sabe? Ele chorava e a gente tinha que entender o que ele queria. Então, quando ele foi pra escola, a escola mais a fono, mais a gente em casa, a gente acoplou os 3 numa coisa só. E aí a gente acoplando os 3 num só, a gente conseguiu desenvolver o Levi. O Levi hoje é uma criança que ele entende muita coisa e a gente entende como lidar com ele. Nos momentos difíceis que o Levi tem, a gente consegue resgatar ele, às vezes com muita dificuldade, mas consegue, porque não só pela escola, não só pela fono, nós também tivemos que aprender e juntar uma útil ao agradável, sabe, num pacote só, pra resgatar ele.
Então hoje a gente tem uma criança mais, não tranquila, mas assim, uma criança que a gente consegue compreender mais, sabe? Porque no início é muito difícil. É muito difícil você olhar a situação, você aceitar. Tem aquele ciclo de luto, sabe? Dos pais que é acostumado com o típico. Né? A gente, ser humano, a gente é acostumado com o típico. Então quando a gente vê algo atípico, a gente literalmente é quebrado no padrão que a gente tem, sabe? E aí quando a gente começou a aprender tudo isso, a gente começou a conviver com o Levi de uma forma mais leve. Então, eu gostaria de perguntar agora como é que é o gatilho do seu filho e o que acontece? Cara, gatilhos deles são muito parecidos com os meus. Barulho, multidão, calor. Tem um que eu não tenho, que é textura. Ele tem. Acho que são esses 4 gatilhos. E pés calçados, é só dele também. Só dele que eu digo, não puxou de mim. Mas cara, carnaval é horrível, shopping, esquece. Praia lotada, sem chance. Praia tem barulho, multidão e calor. E textura. Vai estar aí. Ataca muito, né? É isso aí. E impossível. Bem, vamos lá. Perguntar pros pais, como é que foi a aceitação de vocês quando vocês receberam um laudo do seu filho, depois que vocês descobriram? Cara, falando por mim, foi bem complexo, porque ninguém quer que seu filho seja limitado, né? Tipo assim, severamente. E aí foi complexo porque, assim, a gente não queria que fosse daquela forma, mas de fato, assim, já tinha feito muita análise, muita coisa, não tinha como negar, né? E com o tempo a gente foi aceitando e, cara, vou te falar, hoje eu super abraço isso. Antes foi difícil o processo, durou assim uns 2 meses e eu ficava me questionando, poxa, por quê e tal? Caraca, mano. E aí veio o diagnóstico do meu outro também, do meu mais velho. Primeiro veio do mais novo, e aí com base no comportamento do mais novo a gente levou o mais velho, né, na mesma pediatra, ela diagnosticou e depois veio o meu também e tal. Mas, assim, a reação de quem estava em volta, cara, a minha mãe, eu não lembro muito bem da reação da minha mãe. Meu pai foi manter meio silêncio, assim, observar e ir lidando com a situação. O pessoal foi aceitando de boa, cada um digerindo de certa forma. Lembrei, a minha mãe, ela reagiu. Assim que ela teve a notícia, ela chegou em casa, tomou o remédio dela, dormiu até o dia seguinte. Apagou. Essa foi a reação da minha mãe. Depois de lidar com a situação. Meu pai foi levando, ouvindo e trabalhando com aquilo ali, meio em silêncio, né, dele. Meu irmão, enfim, pra ele também foi levando, porque, né, afinal não é filho dele, mas assim. Mas as emoções dele são mais racionais. Então ele é mais racional. E isso vamos aceitar e vamos conviver. Assim. A tia dele, no caso minha cunhada, né, a irmã dela, super aceitou e entendeu, porque ela é pedagoga, então ela já conhecia várias crianças, ela mesma já tinha visto nele sinais do autismo. A minha sogra, mãe dela, negacionismo até hoje, ele só sei lá, na cabeça dela, ele tipo assim, ele só tem manias, ele não é autista. E eu sou uma mãe que não cuida muito bem dele. Exatamente. Assim, sobre a questão de como foi o diagnóstico para cada um da família, como ele falou, a mãe dele recebeu assim, mas antes isso já tinha sido conversado, porque como eu vi bem cedo, ele tinha meses ainda de nascido, e eu falava, olha gente, tem alguma coisa errada. Eu comecei a entender que alguma coisa estava errada quando eu vi o vídeo de uma mãe falando, gente, como que eu descobri o diagnóstico que meu filho era autista? Ou então a pessoa vinha com vídeo do nada, olha, se seu filho tiver esse sinal, você precisa levar ao médico, porque olha, meu filho era assim, cresceu assado e aí acabou tendo diagnóstico de autismo. Muitas vezes era aquela criança que ficava muito tempo olhando para alguma coisa, ou a criança que super interagia desde cedo, que era o caso do meu filho, a gente falava palavrinha, ou eu cantava um parabéns, e ele batia as perninhas, tentava cantar também, olhava para mim, tentava ali, sabe, se conectar. Depois ele começou a desconectar, sabe, ele começou a
não fazer mais, não ser uma criança mais interativa. Parecia que estava desaprendendo. Isso, parecia como se ele tivesse aprendido muita coisa e do nada ele estivesse desaprendendo totalmente as coisas. Bom, qual mensagem gostaria de deixar para outros pais de filhos portadores de autismo? Cara, levar a sério, dar ouvidos ao que o médico fala, os médicos, porque não vai ser um médico só que vai diagnosticar que a criança tem autismo, vai ser um, aí depois vai vir outro e outro, é uma equipe que avalia para saber se de fato tem e se tem, qual é o nível. Então, principalmente, levar a sério o que os médicos falam e aí implementar o que é dito na rotina da criança, a forma de lidar com a criança, a forma de interpretar o que a criança quer dizer para você poder participar do mundo dela e ajudar ela a participar também do mundo ao redor dela, entendeu? E não levar numa postura de negacionismo, tipo, não, ele não tem, ou então eu vou tratar ele como criança normal assim, criança típica, né? Porque ele vai virar uma criança típica, ele vai aprender a viver no mundo normal, tipo eu, sabe? Na minha época eu não tinha diagnóstico. Então, assim, eu era tratado como uma criança que não tinha autismo. E aí o médico falou, você aprendeu, você desenvolveu mecanismos para sobreviver e se adaptar, para poder conviver. Então, eu, por exemplo, isso foi o médico que falou. Ele falou, cara, você tem vários danos que foram causados e são permanentes, não tem o que a gente fazer hoje por você. Eu fiquei, caraca, sério mesmo? Ele falou, não tem o que fazer, assim, os danos já foram causados, são permanentes, não tem volta. O que a gente pode fazer é já entrar com medicamento, aí já é uma outra história. Mas assim, para não deixar chegar nesse ponto, meu conselho seria acompanhar desde cedo. Entendi. Algum recado para deixar? O meu recado seria olhando para minha própria vida, sabe? Porque eu creio que todos os pais têm o mesmo medo. Eu tenho outros amigos que têm filhos autistas, então eu sei que é o mesmo medo, um padrão. E eu acho que eu daria o conselho de não ter medo da sociedade e nem do futuro, porque é o maior medo dos pais de autista que o filho cresça e não consiga se encaixar, ou que alguma hora aconteça alguma coisa, a gente morra e os filhos fiquem com os parentes, porque a realidade é que todo pai e mãe típico fala que ninguém cuidaria melhor do seu filho do que você, certo? Sim. E os pais atípicos, eles entendem isso com um peso muito maior sobre as costas, porque ninguém cuidaria melhor de um filho autista, compreenderia as coisas que ele gosta ou não, seria paciente, porque a paciência é o que você mais tem que ter quando você tem um filho autista. Então, assim, ninguém seria a pessoa que daria tudo isso para um filho autista tanto quanto os pais.